Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é exatamente o 8º capítulo do nosso videolivro de matemática do 9º ano do ensino fundamental, todo ele dentro do padrão da BNCC, segunda edição. Senhores, espero que aprendam muito com o nosso videolivro. Já vão se inscrevendo no nosso canal para nos ajudar. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações e um like aí embaixo também ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Nós vamos dar início ao estudo de função. Função é uma relação entre dois conjuntos. Nesse ponto de táxi, o preço a ser pago por uma corrida depende do número de quilômetros rodados. Dizemos que o preço é dado em função de quilômetros rodados. Isso aí já é o suficiente para a gente ter uma ideia do que é uma função. É igual a mocinha falou ali, fiz uma corrida de 10 quilômetros e recebi R$ 37 por ela. Recebi R$ 31 por uma corrida de 8 quilômetros. Então, isso aí funciona da seguinte forma: o preço da corrida está em função da quilometragem rodada. Vamos falar da ideia intuitiva de função. A medida de intervalo de tempo gasto por um carro para completar um determinado percurso é dada em função da medida da velocidade média. Um exemplo, se você vai de Betim a Belo Horizonte a uma velocidade de 80 km por hora, você vai gastar X tempo. Se você aumentar a velocidade de 80 km para 100 km por hora, você vai chegar mais cedo. Ou, se você diminuir essa velocidade de 80 para 60, você vai demorar mais a chegar lá. Essa é uma ideia de função. O tempo ele está condicionado à velocidade média do percurso que você está fazendo. O número de metros de tecido gasto para fazer uma roupa depende do tamanho da roupa. Se for uma roupa para uma criança, você vai gastar X metros. Se for uma roupa para adulto, você vai gastar X mais N metros. A medida de áreas do piso de uma sala quadrada depende da medida do comprimento e do lado. Para você saber a área que você está aqui nessa sala, ou na sua sala de aula, ou no seu quarto, você vai ter que medir a distância que existe, largura e altura. Nós aprendemos em anos anteriores que a medida de área é largura vezes comprimento, ok? E isto é medida de piso também da área quadrada, depende da medida do comprimento do lado. E do lado, ou seja, é dada em função da medida e do comprimento do lado. Essa é a ideia intuitiva de função. Isso acontece com a gente o dia todo na vida da gente. Olha um exemplo bacana. A Ana foi ao supermercado com a mãe para comprar algumas caixas de suco para o aniversário do irmão dela. No supermercado, uma caixa custa R$ 2,80. Duas, então, vai custar o dobro. O dobro de R$ 2,80 é R$ 5,60. Então, duas custam R$ 5,60. E assim por diante. Na tabela, podemos perceber que o preço a pagar é dado em função do número de caixas de suco adquiridas. Ou seja, o preço a pagar depende da quantidade de caixas compradas. Um exemplo, uma caixa 2,80, duas caixas 5,60, três caixas 8,40, 4, 11,20, 5, 14 e assim sucessivamente. 10 é 28, né? E assim vai ser a quantidade, o número de caixas do suco, né? O preço a pagar é o número de caixa, é o valor da caixa, que é 2,80, vezes N. N é o número de caixas. Já estão começando a mexer com a função. Preço a pagar é igual ao número de caixas multiplicado pelo valor, né? Que é um N. É o valor que é 2,80 multiplicado pelo N. Bacana? São as grandezas variáveis. O N é a grandeza variável, porque o N é a quantidade de caixas. Se for duas caixas, a gente multiplica 2,80 por 2. Se for 5, multiplica por 5. Aí vai depender do N.
Isso que é uma função, senhor, olha que bacana. A matemática é maravilhosa, né? Vejamos agora uma maquininha de calcular. Essa máquina foi programada para fazer o seguinte: dá a entrada do valor ali naquela parte azul clara, não está escrito entrada, e lá a coisa entra dentro lá. Aí está escrito lá, multiplicar por 3, está num vezes. Depois que você multiplicar por 3, você soma 2. Então vamos lá, entrou menos 2. Multiplicar por quanto? Multiplicar por 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Agora eu tenho que somar menos 6 com 2. Se eu devo 6, tenho 2, devo 4. Resultado, menos 4. Olha lá, menos 1. Vamos colocar menos 1 na entrada? Menos 1, multiplicar por 3. Vai dar menos 3, somar com 2. Se eu devo 3, tenho 2, devo 1, menos 1. Então não vai entrar nada, né? Multiplicar por 3, somar por 2. Multiplicar 3 por nada dá nada. Somando com 2, nada. Mais 2 é mais 2. Aí se eu entrar com 1 lá, eu multiplico por 3 e somo com 2. 3 vezes 1 dá 3. Somado com 2, 5. E se eu entrar lá na maquininha com 2? Gente, vocês já estão percebendo a função aí? Entrei na maquininha com 2, vou multiplicar por 3, vai dar 6, somar com 2 deu 8. E se eu entrar com 3, vai ser a mesma coisa. Vai 2, vai ter o quê? Multiplicar por 3 vezes 3, 9. Somar com 2, 11. Isso, gente, essa maquininha exatamente está executando uma função, né? O resultado disso aí é y. Então, y é igual, né? Vamos chamar aqui x é o valor que eu não sei. O que ele está fazendo? Multiplicar 2x, multiplicar é x, não, é 3 então, né? Multiplicar por 3, então y igual a 3x mais 2. Olha, só de cabeça nós já montamos a função dessa máquina. O que ela faz? Y é o resultado. Qual que é o resultado? É multiplicar por 3. O resultado eu não sei, x. X é o que vai variar, é o número que vai entrar lá. Então, 3 vezes x somado com 2, mais 2. Essa função, escrevam no caderno aí para mim, bacana? Acredito que vocês já compreenderam. Vamos ver mais uma maquininha? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui para vocês verem, para entender bem a função, tá? Eu peguei um palitinho de fósforo na caixinha lá, né? Eu vou montar triângulos com os palitinhos de fósforo. Eu peguei 3 palitinhos, montei um triângulo. Falei assim, olha, eu consigo montar mais um aqui. Aí montei outro triângulo lá. Não ficou 2 triângulos bacaninha? Só que em vez de eu gastar 3 palitinhos, eu só gastei mais 2, olha lá. Aí eu falei assim, então dá para montar mais um terceiro. Gastei mais 2. Olha lá, eu tinha os 2 triângulos, só gastei mais 2 palitinhos. Falei assim, eu vou fazer mais um triângulo. Para fazer mais outro triângulo, eu só gastei mais 2. Então, lá com um palito, eu consegui fazer um triângulo, gastei 3 palitos. Como fazer 2 triângulos, eu gastei 5 palitos. Para fazer 2 triângulos, gastei 5. Para fazer 3, eu gastei 7. Para fazer 4, eu gastei 9. Olha só que bacana, que função é essa? Vamos pensar? Olha, para um triângulo, eu multipliquei, né? 1 vezes 2 mais 1. Eu gastei 3 palitos. Para 2 triângulos, eu gastei 2 vezes 2, 4, mais 1 palito. Muito bem. 3 triângulos, eu gastei 3 vezes 2, mais 1 palito. Olha só a lógica dessa função. A gente chama isso de raciocínio lógico. Olha, para mim fazer 4 triângulos, eu gastei 4 vezes 2 mais 1, que é igual a ter o quê? 6 palitos. Então, o número de palitos vai ser igual a 2 vezes o número de triângulo mais 1. Não é isso o raciocínio? Então, o número de triângulo eu chamei de n, né? Então, o número de palitos, n, que eu vou gastar, que é o y, é igual a 2 vezes x. O x vai ser o número de palitos, certo? Mais 1. Correto? Olha lá, vamos ver se funciona. Vamos colocar no NT o número de palito.
lá, eu tenho, vamos botar 3, um exemplo. 2 vezes 3, 6, somado 1, 7. Olha lá. Para mim fazer 3 triângulos, certo? Eu gastei, para fazer 3 triângulos, eu gastei número X, é o X. Então, NT, número de triângulo. NT, número de triângulo. NP, número de palitos. Então, 2 vezes 3 triângulos, mais 1. Gastei 7 palitos. Bacana? Essa é a ideia intuitiva, realmente. É uma regularidade da função. Se você falar assim, eu quero fazer 5 triângulos, eu vou pegar 5 triângulos, certo? 2 vezes NT. NT é número de triângulo, dá 10. Mais um, vou gastar 11 palitos. Pega ali uns palitos de fósforo e faz essa experiência, depois vocês venham me contar. Vou passar uma questão, algumas questões, para vocês responderem e me falar a resposta. Depois, qualquer dúvida, se vocês não der conta, vocês vão lá, me deixam no comentário que eu respondo. Mas você pode discutir com seus colegas em sala de aula e com o seu professor também. Carlos construiu uma máquina, né? A entrada da máquina. O número que entrar na máquina você multiplica por 2, depois soma 7. O número você não sabe, ele é o X. Aí você está vendo a história. Já dei a dica como fazer, né? A primeira pergunta, qual é a lei que representa essa máquina? Né? Qual a lei da função que representa essa máquina? Calcule no caderno o valor de y para x igual a menos 2. Qual é o valor de x quando y é igual a 6? Colocam isso nessa função, resolvam para mim. Eu aguardo os senhores no comentário, se tiver dúvida, é claro. Na questão 2, eu vou dar uma função aqui, mas é um assunto que vocês já conhecem, vocês aprenderam em outros capítulos anteriores do ensino fundamental. O que é uma área quadrada, né? A relação entre a medida, então observe bem essa tabela, a medida de comprimento do lado L está em centímetros e a medida da área que está em centímetro quadrado de uma região quadrada. Vamos lá. A relação entre a medida de comprimento do lado e a medida de área de uma região quadrada é dada da seguinte forma. Medida de comprimento L do lado de centímetro. Comprimento 1, 3, 4, 5,5, 10 e sucessivamente L. A medida da área é lado vezes lado, vai ser o quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5,5 ao quadrado dá 30,25, 10 ao quadrado é 100. L é ao quadrado é L elevado à segunda potência. O que é dado em função do que nessa situação? O que é dado em função do que nessa situação? O que é dado? O que tem função de quê? Muito bem. Qual é a variável dependente? Qual é a variável independente? Qual é a lei da função que associa a medida do comprimento do lado com a medida da área? Qual é a medida da área da região quadrada cujo lado tem medida de comprimento de 14 centímetros? Qual é a medida do comprimento do lado com a região quadrada cuja área mede 225 centímetros quadrados? Respondam para mim, dentro de todo o conhecimento matemático que vocês têm, é uma função conhecida de vocês. Então, só de acordo, vamos separar detalhe por detalhe. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários, ok? Questão 3. Essa tabela indica o custo de produção de um certo número de peças para informática. Complete-a. O custo de produção de um certo número de peças da informática é 1 é 1,20, 2 é 2,40, 3 é 3,60, 4 é 4,80. Completa essa tabela para mim. O que aconteceu aí? Depois, por favor, não está pedindo aí, não? Coloca a equação. Qual é a equação que representa esta tabela? Ok? Uma questão para os senhores também. Um cabeleireiro cobra R$ 2 pelo corte para clientes com horário marcado, R$ 10 sem horário marcado. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com horário marcado e um número variável de X clientes sem horário marcado. Escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia que
arrecadada por dia em função do número X de clientes sem horário marcado. Qual é a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes ao todo? Qual é o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados R$ 212? Qual é a lei que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Um fabricante vende parafusos a 80 centavos cada um. O custo total do lote de parafusos é formado por uma taxa fixa de R$ 40, mais o custo de produção de 30 centavos por parafuso. Qual a lei de o custo total Y de um lote em relação ao número X de parafuso? Qual é o custo de produção de um lote de 1.000 parafusos? Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1.000 parafusos? Letra D. Qual é o número de parafusos de um lote para que na venda do fabricante não tenha lucro nem prejuízo? Se vender um lote de 200 parafusos, então o fabricante terá um lucro ou prejuízo de quanto? Vejamos então como é que a gente pode pensar nisso aí. Então vocês terão que fazer as continhas e analisar um por um a situação, montar a equação e depois ir fazendo as contas, ok? Vejamos agora mais uma situação. Função é uma relação entre dois conjuntos. A gente chama isso de função do primeiro grau, ou função afim. É a função de f em A, que dá um resultado B. Um exemplo nós temos aí, as duas mãozinhas estão nos mostrando isso. Eu tenho 2 virando 6, tenho 3 virando 7, tenho 4 virando 8, tenho um 12 ali que não está acontecendo nada com ele. Daqui a pouco eu explico ao senhor o que quer dizer isso. Dados dois conjuntos não vazios, né, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento pertencente a isso, que pertence a um único elemento Y pertencente a B. Sempre Y vai ser o resultado que acontece com X. Ele nós temos 2 virando 6, 3 virando 7, 4 virando 8. Essa é a ideia de uma função. O valor de uma função. Vamos dar um exemplo? Em uma papelaria, cada caderno custa R$ 6,50. Observe a tabela, o diagrama que relaciona o número X de caderno com o preço Y a pagar por eles. Eu tenho um 6,50, 2 é 13, 3 é 19,50, 4 é 26, 5 é 32,50, 6 é 36, 7 é 45,50. Isso aconteceu a mesma coisa com aquela caixinha de suco que a mãe, mas a menina foi comprar para o aniversarinho do irmão. Mas a gente associa isso com dois conjuntos, onde eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, né? Eu tenho lá 1 custa 6,50, 2, 13, 3 custa 19,50, 4 custa 26. Aqueles 5 que está ali, ele não teve nenhuma relação com a função em A, mas ele está lá, não tem problema. Né? Da mesma coisa que aconteceu ali com o 12,50, o 20. O que nos interessou foi o que aconteceu na função. O preço a pagar é dado em função do número de cadernos comprados. Nesse exemplo, o preço a pagar é variável, é variável dependente. E o número de cadernos é variável independente. A cada número de cadernos comprados corresponde a um preço a pagar. Preço a pagar R$ 6,50. Né? F de x igual a y. Ali é o número multiplicado pelo número do caderno. F de x vai ser sempre igual a y. A gente chama o valor de y de f de x. Ou pode escrever f de x ou y. Quando aparecer, você já sabe que é a mesma coisa. E a função é 6,50 multiplicado pelo número de cadernos comprados. Entendeu? Isto é realmente o valor de uma função. Vamos falar agora do domínio, contradomínio e conjunto imagem. Dando uma função f de A em B, o número A chama-se domínio. D, a gente falar com D no o conjunto A chama-se o domínio, que está dominando a situação.
da função. E o conjunto B é o contradomínio, que é o resultado da função. Contradomínio a gente fala CD. Para cada x pertencente ao conjunto A, o elemento y é B, é chamado de imagem de x pela função f, ou é o valor assumido pela função f pertencente a A. Representamos por f de x. Assim, y é igual a f de x. Então, f de x vai ser o resultado que aconteceu com x em função da função. Então, aí a gente tem uma ideia de que é o domínio contra domínio. Vamos esclarecer melhor esta situação? O conjunto de todos os y assim obtidos é chamado conjunto imagem da função f e é indicado por im de f, a imagem de f. Dados os conjuntos A 0, 1, 2, 3 e B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos considerar a função f de A em B, que transforma x pertencente a A em 2x pertencente a B. Dizemos que f de A em B é definida por f de x igual a 2x por y igual a 2x vezes A. A indicação de x em f de x significa que é transformado pela função f em 2x. Observe, em toda a função f de A em B, temos imagem de f pertencente a B, né? Contido em B. Observe que toda função f de A em B temos a imagem de f contido. Aquele sinal significa contido. Nós estudamos isso, né? 0 está contido em B, 0, 1. O resultado contido em B é porque 2 vezes x, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Então, não temos 0, 1, 2, 4 e 5. 1, 3 e 5 não pertence ao resultado da função. Ok? Então, a imagem que nós temos é exatamente o 0, 2, 4 e 6. O 1, 3 e 5 não é a imagem da função, mas pertence ao conjunto B também, ok? Para caracterizar a função, é necessário conhecer os três componentes dela, o domínio D. O contradomínio CD é uma regra que associa cada elemento de A a um elemento, x e f de x de B. Nesse exemplo, o domínio de A, que é o conjunto 0, 1, 2 e 3, o contradomínio é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque o contradomínio é todo conjunto B, correto? Mas a imagem, né, é que a gente sabe que é só aqueles valores que a função nos deu, que é o 0, 2, 4 e 6. Então, é muito fácil separar, né? Então, vamos lá. Para caracterizar, vamos ler de novo. É necessário conhecer os três componentes dela. O domínio D, o domínio conjunto, o domínio D a gente já sabe. Muito bem. O contradomínio CD é a regra que associa cada elemento de A em um elemento chamado y igual a f de x. No nosso caso, o domínio é 0, 1, 2, 3, que é o conjunto A. O nosso contradomínio é todo o conjunto B. Todo. Conjunto todinho lá. 1, 3, 5, 0, 2, 4 e 6. Beleza. Agora, a imagem é apenas aqueles que representam a função, são os y achado da função, que é o 0, 2, 4 e 6. 1, 3 e 5 pertencem ao contradomínio, mas não pertence ao conjunto de imagem, tá? O domínio é o A, o contradomínio é todo o B. A imagem é só os resultados que nós encontramos. Ficou bem separado isso, bem esclarecido, tá? Resumindo tudo estudado, nós podemos dizer que x é o domínio, y é a imagem. O valor de x gerando y na relação entre A e B, x é domínio, y é imagem, contra domínio é todo o conjunto B, que é o 6, 7, 8 e 12. Ficou muito esclarecido isso, é só para não traçar batido. Não esqueçam desses detalhes, tá? Vejamos agora tipos de função. Uma função era injetora, que tem vários tipos que a gente pode classificar. A função ejetora, também chamado de injetiva, é o tipo de função que relaciona cada elemento do domínio a correspondentes distintos no contradomínio. Distinto é só um, não pode repetir, tá?
Assim, cada uma função f de A em B, da função f A em B, todos os elementos do domínio A têm como imagem os elementos distintos do contradomínio B. Então, por exemplo, só tem um elemento de A que corresponde a B. Não pode ter um elemento de A correspondendo a 2 em B, tá? Muito bem, então ela é injetora, correto? Dessa forma, não há dois elementos distintos de A com a mesma imagem B. A função é injetora, pois para diferentes x haverão diferentes y. Muito bem, esclarecido. Tem um exemplo aí, ó. 0 é 1, o 2 não tem ninguém, não tem problema, ele está ali. 1 é 3, 2 é 5. Pronto, acabou. Isso aí que aconteceu, ela é injetora. Agora, como ela vai ser diferente, vejamos. Vamos falar agora da sobrejetura. A sobrejetora é uma função também chamada sobrejetora, é um tipo de função matemática que relaciona todos os elementos do domínio com todos os elementos do contradomínio. Assim, as funções sobrejetoras de contradomínio e imagem são iguais. Contradomínio é igual a imagem. Quando for o contradomínio, não sobrou nada, é sobrejetura. Na função sobrejetura, todo elemento do contradomínio e imagem, pelo menos um elemento do domínio. Dessa forma, em uma função sobrejetura, é possível que mais de um elemento do domínio seja transformado pela função em uma mesma imagem. Como enunciado no slide anterior, sobre a sobrejetora, a gente vai exemplificar aqui no diagrama acima, temos que o domínio dessa função sobrejetora reúne elementos menos 2, menos 1, 1, 3, já o contradomínio é o conjunto representado, né? 12, 3 e 27. E o conjunto imagem é 12, 3 e 27. Vocês podem ver que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. O contradomínio não é todo o conjunto B, e o conjunto imagem não é os valores de A que representa a função em B, então o contradomínio é igual à imagem. Então, todos os elementos de A pegaram os elementos de B. E um pode até repetir, né? Outra característica sobre objetores é que não há elementos sobrando no contradomínio. Então, vamos lá. 2 correspondeu a 2. O menos 1 deu 3. E o 1 também deu 3. Então, esses dois valores correspondem a um valor na imagem. E por isso que ela é sobrejetora. Para ela ser injetora, não pode acontecer isso, mas se acontece, ela é sobrejetora. 3 corresponde a 27. Então, o nosso contradomínio ficou igual ao nosso conjunto imagem. E temos também dois elementos de A que têm o mesmo valor em B. Ela é uma função sobrejetora. Temos agora a situação onde ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é bijetora e é sobrejetora. O que acontece que ela é bijetora? Porque todos os elementos de A correspondem a um elemento em B. E ela é injetora porque não sobrou nada em B. Se ela tivesse, por exemplo, dois elementos, no conjunto A tivesse um elemento que correspondesse a 2 do B, ela não seria bijetora, que para ser injetora não pode ter nada repetindo, não pode ter nada sobrando. Então, ela é bijetora, porque ela atende às características da injetora e também da bijetora. O nosso conjunto imagem é igual ao nosso contradomínio. E todos os elementos de A correspondem a todo um elemento em B. Observe isso, que todos os elementos de A do domínio possuem correspondente distinto em B. E o nosso conjunto imagem, ela é condomínio. Então, ela é exatamente, e ela é injetora, e ela também é subjetora. Por isso, agora a gente chama ela de bijetora. Vamos falar um pouco das histórias de funções, que é importante você saber como é que surgiu essa ideia de função. A palavra função, no sentido que usamos atualmente, apareceu pela primeira vez em correspondências entre dois grandes matemáticos, o suíço Jacques Bernoulli, de 1667 a 1748, e o alemão Gottfried Leibniz, de 1646 a 1716. Inicialmente, Leibniz dizia, falando de um problema de geometria, que certos elementos devem ter alguma função. As cartas trocadas entre eles continuaram, e uma carta de Bernoulli
Para Lempes, no ano de 1698, aparece a frase: função é uma quantidade que, de alguma maneira, é formada por quantidades indeterminadas e quantidades constantes, ok? Observem bem essa frase. Vamos repeti-la? Função é uma quantidade que, de alguma maneira, é formada por quantidades indeterminadas e quantidades constantes. E Lembes responde: e eu estou contente em ver que você usou o termo de acordo com o meu sentido. É interessante observar que a frase de Bernoulli, de mais de 300 anos atrás, exprime muito bem o que nós entendemos como função atualmente. Os caras eram feras mesmo, né? Então, senhores, no fim do século, exatamente no fim do século XIV, com a disseminação da linguagem dos conjuntos, tornou-se possível a definição formal do conceito de função por meio de conjuntos, dados os conjuntos x e y, uma função f de x em y, lemos uma função de x em y. É uma regra que determina, para associar a cada elemento de x pertencente a x, um único y, f de x pertencente ao conjunto y. É o que aconteceu aí nesse diagrama. Nós temos um X que dá no conjunto de Y, né? Ali tem um conjunto X e o conjunto Y. X é Y é f de X, e X vai acontecer, variar de acordo com o Y, vai ter o resultado de acordo com a variação de X. Temos aí os dois grandes matemáticos, né? A imagem de Jacques Belloni e Gottfried Lempes, ok? Então ficamos bem esclarecidos de onde surgiu essa ideia. Não fui eu que inventei, não, hein? Agora a gente vai começar a estudar realmente a lei da função do primeiro grau, né? É o que nós fizemos ali. Tem um conjunto x e y, se b é o valor de a somado de 4, né? Porque ali nós temos a b. Eu tenho 0, 1, 2, 3, aí deu lá. No outro eu tenho 4, no outro eu tenho 5, no outro eu tenho 6, no outro eu tenho 3. Então, pela lógica, foi fácil observar que o valor de y é dado o seguinte: eu pego o x, somo 4, 0 mais 4, 4, 1 mais 4, 5, 2 mais 4, 6, 3 mais 4, 7. Então, vi que y é igual a x mais 4. Essa é a forma geral da equação, funciona da seguinte forma: y é igual a ax, porque do lado do x, quando não tem nada, é 1. Então, o valor de a ali é 1, mais 4, que é o termo b. Então, a forma geral da equação do primeiro grau, y é sempre ax mais b. Aquele número que está do lado do x, a gente chama de coeficiente angular, que é a inclinação da reta no gráfico. Nós vamos fazer gráfico ali na frente e vocês vão ver que A é a inclinação do gráfico. E B é o coeficiente linear, é exatamente aonde no gráfico passa o eixo Y. A equação corta o eixo do Y. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas não esqueçam dessa informação. B corta, é a reta do gráfico que corta no eixo do y, e A é a inclinação da reta. Essa função, a gente chama ela de função afim. A função afim é a função do primeiro grau, que eu acabei de falar na tela anterior. É uma função de f em r, onde r chama-se função afim, quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a x mais b, para todo x pertencente a r. Correto? Muito bem. No exemplo, nós temos f de x igual a 3x mais 1. Aí 3b1. F de x igual a 3 menos 2x. Aí 3b menos 2. F de x igual a 2 sobre 3x. X menos 5. A é menos 2 é igual a 2 terços e b menos 5. F de x igual a 5x. A é igual a 5 e b é igual a 0. Quando não tem um elemento, ele é igual a 0. Bacana? Vejamos agora mais alguns detalhes sobre a função afim. Agora eu vou resolver alguns problemas que envolvem função afim, porque a gente já estudou em capítulos anteriores, nos anos anteriores, como a gente resolveu uma equação do primeiro grau, até sistema de equação nós estudamos. Então, agora nós temos capacidade de resolver problema. Mas, de qualquer forma, eu vou
explicando alguma coisa que você possa não lembrar e ter dificuldade. Vejamos agora um problema número 1. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeira e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto que João pagou ao motorista? Então vamos colocar essa história do João, que pegou um táxi, e colocar dentro de uma equação. Ali nós estamos pensando, eu e aqueles 3 rapazes ali, o de camisa amarela, azul e rosa, a variável é o quilômetro a ser percorrido, não é? Então eu posso dizer que a função f de x, que vai ser o y, é igual, não é 1,30 por quilômetro? Muito bem. Mas se você entrou no táxi, você já entra lá, o cara rodou a bandeirada, começa com 4,50. Depois vai somando o valor de cada quilômetro rodado, que é o x, vezes 1,30. Então ficou f de x é igual a 1,30x mais 4,50. Muito bem. Aí o cara percorreu 25 quilômetros, vamos ver quanto é que deu a corrida. Então vai ser 1,30, f de x é igual a 1,30 vezes o quilômetro rodado, que é 25, somado com os 4,50, que é da bandeira inicial. Lembra como é que multiplica exatamente 1,3 por 25? Fiz a continha aí para deixar tudo lembrando os senhores quando estudamos lá no 6º ano, como multiplicar o número decimal, vocês lembram? É 1,3 vezes 25, é 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6, multiplica normal. Depois 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1, 2. Aí soma, né? 5 abaixo do 5, 6, 6, 12, vai 1, vai lá, dá. Multipliquei. Agora, onde é que eu coloco a vírgula? Eu coloco a vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Só tenho uma, né? Que é o vírgula 3. Uma casa. Então, a vírgula vai ficar uma casa. 32,5. Por isso que deu 325. Andei uma casa com a vírgula para trás. É assim que a gente multiplica. E para somar os 4,50 iniciais, a gente coloca a vírgula debaixo de vírgula e soma normalmente. 0, coloquei 4, 5, mas com a vírgula exatamente junto com a outra. 5 e 5, 10, vai 1, né? 2 e 4, 6 com 1, 7. O 3 não tem que somar 3. R$37, que é o resultado. E f de x, que é y, é R$37. É muito simples. Fazer essa continha manual é importante para os senhores, porque lá na prova do concurso não pode usar calculadora. Na prova do Enem também não. Então, vamos aprender, treinar, fazer conta com números decimais, que vamos precisar lá nas provas futuras, ok? Quem quiser usar calculadora, muito bem. Mas, por favor, façam também manual, porque lá na prova do concurso e na prova do Enem não pode usar. Um segundo problema que envolve função afim. O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho. Qual é a função matemática que representa o seu salário? Então, o que o cara ganha? Ele ganha os 1.500 lá numa empresa, certo? E ele ganha R$ 120 por cada plantão que ele dá. Então, no final do mês, ele ganha 120 multiplicado pelo número de plantões, mais os 1.500 que ele já ganha na outra empresa. Não é isso? Esta é a lei da função e está ali, eu escrevi. Estou resolvendo para os senhores. Depois vocês escrevam no caderno e tentam refazer nesse raciocínio que eu estou ensinando. Se em um mês o segurança fizer 4 plantões, quanto ele receberá? Então vai ser 120 vezes o valor do plantão, que não é 1, é 4, vezes 4, somados 1.500. 120 vezes 4 mais 1.500. Então vai ser 120 vezes 4 dá 480, mais 1.500, ele vai faturar nesse mês o valor de R$ 1.980. Bacana? Isso acontece com todo mundo na vida. A vida é uma função afim. E pode ser outras funções também, que a gente vai estudar outras, né? Função do segundo grau, e a gente vão entender que essas relações de funções matemáticas é um dia a dia da nossa vida. Vamos lá, um outro problema aqui.
Mais ou menos relacionado com o outro, a letra C, que é do mesmo problema, a gente vai continuar a resolver. Do mesmo problema 2, o salário fixo mensal é o mesmo problema. Nós estamos fazendo a letra C. Qual é o número de plantões necessários para gerar um salário de 2.300? Então, nós sabemos que a função que nós achamos lá, na letra A, é f de x igual a 120x mais 1.500. Aí eu falo assim, ó, isso mesmo, eu preciso de faturar, de ganhar 2.300. Quantos plantões eu tenho que dar? O número de plantões que ele vai dar é o X, que é a variável. A única coisa que varia lá. Porque tem um salário fixo, né? E vai aumentar de acordo com 120 vezes o X, que é o número de plantões. Mas eu quero saber quantos plantões eu tenho que dar para me faturar 2.300. Então vamos lá, fazer a conta. Então ele tem que dar o total, que vai ser o Y, é 2.300, que é o f de x. É igual a 120x, que eu não sei quantos plantões vai ser, somar de 1.500. O 1.500 está somando na direita, vai para a esquerda subtraindo. Temos então 2.300 menos 1.500 igual a 120x. Fazendo as continhas, 120x, 2.300 menos 1.500 dá R$ 800. O 120 está multiplicando x, vai para a direita dividindo. X é 800 dividido por 120. Fazendo as continhas, não na calculadora, mas se quiser fazer também pode para conferir, mas façam manualmente, que aí eu corto o 0 com 0, divido 80 por 12. Aí se você fizer a divisão de número decimal normalmente, colocar as vírgulas no seu devido lugar, você vai achar 6,7. E 6,7 é um número não inteiro, né? Não é um número natural inteiro. Então a gente arredonda. Ele vai ter que dar 7 plantões, porque não tem jeito de dar meio plantão, 3, 4 plantão. Então ele dá 7 plantões, ele vai faturar um pouquinho mais de 2.300. Para faturar 2.300 seria 6,7. Mas a resposta certa seria 7 plantões. Agora, treine em fazer conta de número decimal no vídeo-livro dessa nossa publicação do 6º ano. Vocês podem ir lá na playlist do canal, procuram lá 6º e 7º ano, tem como ensinando a fazer contas de soma, multiplicação e divisão de números decimais. E vocês vão aprender isso bacana para ficar bem treinados, ok? Problema número 3. Vamos explicar ao senhor mais um esquema aí bem bacana que vocês vão ver. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, representa, ao longo de um tempo, um ganho de massa muscular. Bacana isso, né? A função que ele ganhou é P de T, é igual a P0, que é o inicial dele, somado de 0,19T. Essa é a expressão que foi dada para o cara fazer exercício e ganhar massa muscular. Era expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, sendo o PDO o seu peso inicial. Se você está com 60 quilos, o peso inicial é 60. E tem o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento apresenta 55 quilos e que ele necessita chegar ao peso de 60. Ele quer ganhar massa muscular até pesar 60 quilos, mas inicialmente ele está com 55, né? Fazendo unicamente esse treinamento, que é dado pela função que já foi dada. Será possível alcançar o resultado esperado, hein? Então vamos ver lá qual o tempo. Substituindo o tempo indicado da função, podemos encontrar o peso do atleta ao final de um mês de treinamento e comparar com o peso que deseja alcançar. Então, a função que eles nos deu é o quê? P de T é igual a P0 mais 0,1T. Muito bem. Então, essa função, vamos supor que assim um atleta vai fazer academia em 30 dias, né? P de 30 é igual a 55 mais 0,19 vezes o tempo, que é 30. Então, 55 mais 0,9 vezes 30, somando ali, vai dar P de 30 é igual a 55 mais 5,7, que é 0,19 vezes 30. Assim, o atleta terá no final de 30 dias 60,7 quilos. Portanto, usando o treinamento, será possível atingir a meta que ele queria de 60 quilos. É só substituir lá na função, ok? Muito simples esse aí. Tentam repetir ele no caderno, ok? O valor da função afim é o valor, né, f de x, ou o valor y, né,
é o valor que a função assume por um determinado x. Nós vimos isso no problema anterior, né? O exemplo, f de x igual a 3x mais 1, vou determinar um f de 1 ou um f de menos 2. Letra A. Eu vou colocar no lugar de x um 1. Então, f de 1 é 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3. F de 1 igual a 4. F de menos 2 é 3 vezes menos 2 mais 1. 3 vezes menos 2, mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. Menos 6 mais 1, devo 6, tem 1, devo 5. F de menos 2 igual a menos 5. Isso é muito simples, né? Vejamos agora no problema número 4. Uma certa indústria produz peças de automóvel. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de 9.100. Então, quer dizer, para produzir a peça, já arranca. Para produzir qualquer quantidade de peça, elas já arrancam com um custo fixo de 9.100. Os custos variáveis, com matéria-prima e as demais despesas associadas à produção. Somado isso, né? Então, é o custo fixo 900 e quer dizer mais, né? Custos variáveis com a matéria-prima e demais despesas de produção. O valor dos custos variáveis é de 0,30 para cada peça produzida. Então, ele já arranca com 9.100 fixo, mais 0,30 por cada peça produzida. Muito bem. Aí o que acontece então? Aí já a gente começar a pensar numa equação, né? Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, ele vende cada peça por R$ 1,60. Determina o número necessário de peças para que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Então, ela ganha, já arranca com custo fixo de 9.100. E aí o que aconteceu? Cada peça que ele produz, ele tem um custo de 0,30 centavos. Então, o que o problema quis saber? Quanto que ele ganha, tem que faturar, para não ter lucro nem prejuízo, para empatar. Ele salvar os 900, que é o custo fixo dele, mais o custo de cada peça. Esse é o raciocínio que a gente tem que ler e entender para resolver um problema de função afim. Então, x é o número de peças, C de x é a soma dos custos fixos e dos variáveis. O faturamento, F de x, é igual a 1,6 vezes x, né? Que é o que ele vende por peça. Muito bem. Então, F de x, faturamento, C igual ao custo. F de x, que é a função y, é igual a 9.100 mais 0,3 vezes x. Correto? Então, o que eu posso fazer com essa história? Eu vou ter que descobrir quantas peças você tem que fabricar para isso aí ser igual, né? O faturamento, que é 1,6 vezes x, eu tenho que faturar isto para que seja igual a 900 mais 0,3 vezes x. Então, fazendo as continhas, eu tenho lá, o 0,3 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. 1,6x menos 0,3 é igual a 900. Fazendo a conta, 1,3x é igual a 900, x é 9.100 dividido por 3. X é igual a 7.000 peças. Com 7.000 peças produzidas, ele salva o custo fixo dele, mais os custos fixos que ele gastou para produzir 7.000 peças. Ele não vai ter lucro e nem prejuízo. Essa é a ideia que o problema nos pediu, ok? Agora, o gráfico mostra isto. Vejamos, os senhores. Se você for ver aqui, ó, a linha azul é exatamente o custo de produção de cada peça é 9.100 mais 0,3x. E a outra função, que ali temos duas funções, né? F de x igual o faturamento, né? F de x é o faturamento, é igual a 1,6 vezes x. Então, são duas funções que o problema nos deu. O custo de cada peça. O custo de cada peça é 9.100 mais 0,3 vezes x por 10,3 vezes x por cada peça produzida. Aí o que acontece? Ele nos pediu qual que é quando que a fábrica não tem lucro nem prejuízo. É exatamente naquele ponto P. Porque naquele ponto P, ele produziu 7.000 peças. Aí ele salvou aquele 9.100
mais o custo de 0,3 de cada peça, que está um pouquinho acima do eixo do X ali, vocês verem, do eixo do Y. Aí é o ponto P, é onde empatou 7 mil peças. Tudo que passar de cima lá, a empresa já está tendo lucro. Ok? Bacana? Essa é a ideia de função. Ela nos ajuda muito em empresas, na nossa vida do dia a dia. Agora, um problema para vocês, depois de todos esses exemplos que eu fiz, eu vou passar alguns problemas para vocês, né? Esse problema é semelhante até do anterior que eu acabei de resolver. A empresa de telefonia oferece 2 tipos de plano, plus 3,5 GB de internet. Aí vocês vão fazer as duas funções e vão fazer isso aí. O outro não precisa fazer gráfico agora, não. Mas nas próprias funções vocês vão ver qual que é mais eficiente ou não. Se vocês tiverem dúvida, não der conta, deixe no comentário que eu ajudo. Ou chama seus colegas para fazer junto com vocês e peça ao seu professor em sala de aula para ajudá-los. Mas também estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ok? O problema 5, eu vou ajudar para poder tirar alguma dúvida, para vocês tentarem resolver o problema 4, se vocês não deram conta. O custo mensal do plano econômico, quando o cliente excede os minutos incluídos o plano, pode ser indicado na função f de x, sendo x os minutos excedentes. Assim, a função x será f de x. Olha, eu estou resolvendo. Dei um tempinho para vocês, agora vamos resolver, tirar a dúvida, né? O primeiro plano que ele falou, f de x, é 10,8 mais 1,9, que é cada minuto que você ligou. Bacana? Então, para sabermos a partir de quantos minutos mensais vale adquirir o plano Plus, vamos igualar a função ao valor desse plano. Então, nós temos lá 10,8 mais 1,9 igual a 65,90, aquele que ele custa, não é? O plano f de x dele é 65,90. Então, 65,90 é 10,8 mais o 9x. Passando lá o 10,8 subtraindo, eu tenho 1,9x é igual a 65,90 menos 10,8. Aí ficou tendo 1,9x é igual a 55,1, x é 51, sobre 1,9. X é igual a 29 tempo de ligação que a gente pode fazer, 29 ligações, porque ele cobra 1,90 por cada ligação. Então, para essa função, para me pagar no plano 65,90, eu tenho exatamente 29 minutos. Cada minuto é o valor de X. Então, usando 29 minutos, né, ou mais, usando 29, até 29 minutos, eu vou pagar 65,90. Muito bem. Usando 29 minutos no econômico, você vai pagar quanto? 10,80 mais 29 vezes 1,9. 10,80 é igual a 65,10, que é igual a 65,90 também. Então, 50 minutos mais 20 minutos é igual a 79 minutos. Então, o que acontece? O plano Plus é muito mais interessante. Ok? Então, eu resolvi para os senhores. Depois vocês voltam lá e tentam resolver sozinho. Qualquer dúvida, vocês voltam aqui nas explicações, ok? Problema 6. Esse aí caiu na UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2014. O reservatório é mais ou menos aquele tipo. Lá nós temos duas funções. Né? Ele está perdendo a água na taxa de 10 litros por hora. Enquanto o reservatório B ganha 12 litros por hora. No gráfico, estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Muito bem. Os senhores entenderam, percebeu? Olha lá, a bomba, a caixa d'água de 720 litros está perdendo. Está vendo que aquele gráfico está só descendo? Cada vez que tem um X ali, o Y vai ficando menor. Ele está perdendo água. E o outro está ganhando, começa de 60 e o Y dele vai só subindo. Vão determinar quando que os dois se igualam. Quanto o volume das duas águas é aquele ponto onde o gráfico está nos mostrando. Eu estou ensinando os senhores a interpretar gráfico e daqui a pouco a gente vai fazer gráfico. Vou resolver para os senhores também. Vamos ver como é que acontece isso? Olha lá. O gráfico está aí. Das duas funções são retas e as funções são afins. Se deu reto, é função afim.
funções podem ser escritas da forma fAx mais b. O coeficiente a de uma função representa a taxa de variação e o coeficiente b é o ponto em que o gráfico corta no eixo do y. Eu falei isso no início lá, se lembram? Onde eu escrevi y igual a x mais b? Muito bem. Para um reservatório A, né, que está aí, que está perdendo água, o coeficiente vale menos 10, porque ele está perdendo. Visto que, perdendo água, o valor de B é 720. 720 é onde corta o eixo do Y. Beleza? Então, vamos continuar? Para o reservatório B, que está ganhando, o coeficiente é igual a 12. Certo? Isso aí o problema nos falou. Correto? Pois é exatamente o que? O coeficiente de A é igual a 12, pois esse reservatório está recebendo água. E o valor de B é 60, que ele falou que está recebendo 12 de água lá. Muito bem. E o B dele vale 60. 60 lá no eixo do Y, né? Onde está. Aí acabou. Diante das informações que nós já temos, é simplesmente reservatório A, Y é menos 10x mais 720. Reservatório B, Y é igual a 12x mais 60. Olha, muito claro isso aí, né, senhores? Né? Tinha 720, B tinha 60 litros ali no inicial. Então, B vai ganhando, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, e aí vai acontecer isso aí. Vamos ver onde é que os dois vão chegar no mesmo volume? É ali naquele ponto x0. É uma função igual a outra, se igualando a outra, menos 10x mais 720 vai ser igual a 12x mais 60, aí é só fazer conta. Menos 10 está aqui subtraindo, vai para lá somando. O 60 está somando, vai para o outro lado subtraindo. 12x mais 10x é igual a 720 menos 60. 22x é 660, x é 660 sobre 22, x dividindo aí, vamos dividir manual, hein? Pode simplificar por 2 e vamos dividir manual, vai dar 30 litros, ok? Muito bem, vejamos agora outra situação. Eu sugiro aos senhores que todos esses problemas que eu estou resolvendo, que os senhores copiem eles e tentam resolver eles e depois confiram a resposta e vão acompanhando. Esse problema, por exemplo, caiu na prova do Enem em 2016. Uma cisterna de 6 mil litros foi esvaziada. É semelhante ao problema anterior, né? E foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Muito bem, essa primeira hora foi de A até B. Depois o cara queria... Aí esvaziou uma quantidade lá. Vocês podem ver que perdeu 1.000 litros, né? Muito bem. Depois ele colocou uma outra bomba. Vou botar mais uma bomba aqui, né? E aí foi o seguinte, o tempo... Mas aí o que acontece? Foi utilizada apenas uma bomba, mas as 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água representante da cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em 1 litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, ele não quer saber quanto que foi das 2 bombas, não. Foi só depois que ligou, da bomba que ligou. Quanto que ela tira por hora? Porque em 1 hora, você pode ver que a bomba estava sozinha, tirou 1.000 litros. Estava 6, caiu para 5. Depois tinha 5.000 litros. As 2 bombas ligadas, foi de A até C, que é 0. Então, a resposta é 1.000, 2.500, A, B, C, D. Foi uma prova do Enem. Vamos resolver essa questão? Vamos, então. Então, vamos lá. Lá no problema, está aí. Y, AX mais B é a forma. Né? Nós sabemos, lembrando o senhor, está de branquinho ali, que B é onde corta Y. Então, nós temos aí a vazão da primeira bomba de 5.000. Ele gastou 1 hora, né? Que é o tempo. A variação aí é o tempo, correto? O X é a variação, né? Lá no X está 1. Beleza, tranquilo? Então, a variação é 5.000, que é o volume que ela chegou, o resultado final, é igual a A vezes 1 mais 6.000. A é a variação, né? Muito bem. Aí, fazendo as continhas, né? A vezes 1 é igual a 5.000 menos 6.000.
A é igual a 5.000 menos 6.000 dividido por 1, e isso aí ele perdeu menos 1.000 litros, quer dizer, perdeu 1.000 litros. Então, a vazão da bomba primeira é 1.000 litros por hora, né? Aí ligou duas bombas. De duas bombas ligadas, aí faltava 5.000 para sair, ligou-se duas bombas, e das duas bombas trabalhando, vocês podem ver de 1 até 3, é 2 horas, né? Que é 3 menos 1. Então, a vazão, nós vemos a vazão é a quantidade de água que sai dividido pelo tempo. Ah, é isto. Nós vimos isso na primeira função. Então, ele tinha que chegar a zero e menos 5.000, dividido por 3 menos 2. Né? 5.000 dividido por 3 menos 1, que dá 2, né? 3 menos 2 não. É 0 menos 5.000, que tem que chegar a zero. Tem que perder 5.000 litros. Em 2 horas, olha lá, o gráfico mostrou, de 1 até 3 são 2 horas. 3 menos 1. E 5.000 dividido por 2, a vazão das duas bombas juntas foi de 2.500. Mas se a primeira bomba tem a função da vazão de 1.000 litros por hora, as duas juntas vazou 2.500, basta diminuir 2.500 de 1.000, aí o resultado é 1.500 litros por hora. É um problema simples de função afim, e que o problema nos deu tudo bem esclarecido. E a resposta, então, seria a letra C, que é 1.500 litros por hora. Então, basta a gente interpretar gráfico, interpretar o texto e fazer as continhas de primeiro grau, equação de primeiro grau, que nós estamos cansados de fazer. Já estamos no 9º ano. E essa é uma questão que caiu no Enem de 2016. Agora é exercício para os senhores fazerem, tá? Esses exercícios agora os senhores vão fazer. O motor de táxi cobra carga de corrida uma taxa de R$5, semelhante a um que já está feito aí. Né? Eu vou passar vários exercícios semelhantes agora, mas esse é para os senhores fazer. Se não der conta, pode deixar nos comentários dúvidas que eu esclareço para os senhores, ok? Olha o de número 2, que bacana. Esse é do Enem de 2002. Nós fizemos um exercício aí, onde nós apresentamos uma fórmula igual a essa, né? O Q de O e Q de D é menos 20P mais 4P. Tentam ler e interpretar. Não vou resolver não, que já resolvi bastante, mas é semelhante ao que nós já fizemos, tá? Estarei aguardando os senhores com qualquer dúvida. Esse caiu no vestibular da Unicamp, né? Considere f de x igual a x mais b, definida por todo x real, onde a e b são números reais. Sabendo que f de 4 é igual a 2, podemos afirmar que f de 3 mais f de 5 é igual a... Então, vamos fazer f de 3. Primeiro você faz f de 3, o resultado você faz de novo. Como é que faz f? Você lembra? Eu ensinei para vocês que é substituir o valor na função. Então, vamos lá. Prestem bem atenção, porque esse exercício é facinho de resolver. Esse do DN 2021, ele quer saber só qual é a função que representa essa questão toda que está nesse texto, né? Vocês vão ver lá qual que não é, e depois vocês respondam. Qualquer dúvida, estarei aguardando os senhores nos comentários. Este é de 2018, semelhante a uma produção de peças. Qual é a função que dá isso? Está aí no gráfico que eu estou mostrando para os senhores. A função é decrescente, né? Vocês vão ver o que é isso daqui a pouco. Mas no gráfico mostra onde corta o eixo do X, onde é que está o Y, e vão tentar ver se vocês conseguem descobrir. Eu vou fazer ela, então. Achei que vocês tiveram alguma dificuldade, né? Então vamos lá, porque a gente já vai aprendendo a lidar com o gráfico, tá bom? Mas o gráfico é uma reta, né? E trata-se então de uma função, tipo uma x mais b. Para bater no olho ali já vê, né? É o combustível no tanque, e você está vendo aí, o carro está andando, o combustível está perdendo combustível, está gastando, né? B é o coeficiente linear, e representa o valor inicial, e pode ser obtido fazendo x igual a zero. Muito bem. Onde o x, o valor inicial é quando ele começa o x igual a zero. Que ali está dando 100, né? 500, 200, 300, 400. Mas começa a andar no zero. No zero, o x, o y é 50, lá em cima. Ó. Quando o x é zero, y é 50. E y é onde está o b, que é corta o hash do b. Então, x igual a zero. Y é igual a vezes zero, mais b.
y é igual a b. Então, nós sabemos x0, y é b. Então, matematicamente, provou que o gráfico nos contou. E temos o outro, quando o x, y é zero. O y é zero quando ele chegou a 500. Correto? Quando ele chegou a 500. Eu já estou ensinando os senhores aqui nesse exercício como é que a gente calcula o A. O A é a inclinação da reta tangente. É ΔY sobre ΔX. E como é que a gente faz isso? Primeiro eu identifiquei no gráfico os dois pontos. Quando o x é zero, y é 50. Quando o y é zero, x é 500. Nós sabemos que, exatamente, nós sabemos que A é, isso, se não sabe, eu estou ensinando agora. ΔY é o y de um ponto menos o y do outro, dividido pelo x do mesmo ponto, menos o x do outro ponto. Como é que eu faço? O primeiro ponto, 0 e 50. Certo? Qual que é o y do primeiro ponto? Do 1 é 0. Menos o y do segundo, menos 50. Quanto que é o x do primeiro ponto? Dos 500, que é o verde, menos o x dos 50. Fazendo as continhas, 0 menos 50 é 500 menos 0. Então, nós queremos dizer que, simplificando 50 por 500, é negativo, porque ficou menos 50, é menos 1 sobre 10. Muito bem. Nós sabemos, então, que o ponto corta o eixo do y. Nós já sabemos quanto que vale A. Menos 1 sobre 10. A função não é y igual a menos x sobre 10 mais 50. Por quê? O nosso b, ele vale 50. Você pode pegar qualquer um dos pontos, a função vai dar o mesmo. Só substituir. Nosso x é igual a menos 1, é A que multiplica x, menos x sobre 10, mais 50. Ou então você poderia colocar o do outro ponto também. Mas a função que representa isto é y igual a menos x sobre 10 mais 50, que é a letra B. Pegamos esses dados e fizemos o gráfico aí, pelo gráfico, e conseguimos fazer. Essa questão é muito simples, exigiu um conhecimento que talvez vocês não tinham, que é calcular o A, mas agora você já tem informação. Por isso, eu o resolvi, ok? Determinação da função do primeiro grau conhecendo seus dois valores em dois pontos distintos. Muito bem. Determine a função do primeiro grau sabendo que f de menos 1 é igual a 3 e f de 2 é x. Então, ele falou f de x igual a x mais b, não é? Então, f de menos 1 é igual a 3. Então, y vai ser igual a 3. O f de x igual a 3 é igual a menos b. Né? Muito bem. F de menos 1, porque se o x é menos 1, a vezes menos x é menos 1a. Menos a mais b, que eu não sei o valor. F de 2. No lugar de x, você não coloca 2? A função no f de x igual a x mais b, então vou colocar 2. F de x2 é igual a 2 vezes a, porque x vale 2, mais b. Muito bem. Então, nós temos aí uma função. 3 é igual a menos a mais b e 2 é igual a 2a mais b. Como nós já aprendemos a fazer no 8º ano e 7º, exatamente sistema de equações, eu vou resolver esse sistema e vou achar o valor de a e de b. Eu vou fazer pela soma, então eu vou multiplicar toda a função primeira por 2, porque aí eu consigo anular alguma coisa. Muito bem. Nós podemos somar ali, ó, eu vou multiplicar por 2, porque vai ficar 3 igual a menos 2a mais 2b. Multipliquei por 2 a primeira função. E tem a outra que eu não fiz nada, 2a igual a 2 igual a 2a mais b. Eu vi que somando com 6 com 2 é 8, menos 2a com menos 2a cortou, 2b com b é igual a 3. Então, temos que b é igual a 8 dividido por 3, porque está somando, foi para lá dividindo. Muito bem. Então, se b é 8 terços, né? Tá aí, eu vou pegar e vou passar ele, colocar 8 terços no lugar de b. Então, vai ficar 2 é igual a 2a mais 8 terços. Né? Multiplicando tudo por 3, estou resolvendo logo depois no próximo parênteses, né? Multiplicando tudo por 3, eu vou ter 2 vezes 3, 6, 2a vezes 3 dá 6a, multiplicando 8 terços por 3 dá 8. Agora é só fazer conta, né? 6a
o 8 está somando, vai para lá subtraindo, é igual a 6 menos 8. 6A é igual a menos 2, A é menos 2 sobre 6, A é igual a menos 3. Então já tem a resposta. 8B é 8 sobre 3 e A é igual a menos 1 terço. Então a função nossa ficou y, que é f de x, é igual a menos A não é menos 1 sobre 3, vezes x, então ficou menos x sobre 3, somado com B, que é igual a exatamente 8 terços. Vou resolver mais um exemplo para os senhores. Determina a função do primeiro grau que passa pelo ponto A1 e 5 e B menos 3 e 7. Né? P de x e y. Muito bem. A função não é ax mais b? Então, o primeiro ponto, exatamente o A é 1 e B é 5. E isso, valor que vale quanto? Exatamente 5 é igual a mais B. Ele falou que determina a função que passa pelos pontos A igual a 1 e 5. Ali o ponto não é x e y, então o y vale 5 quando o x vale 1 no lugar de y, que é o f de x, é igual a mais b. Aí eu vou achar a inclinação do A, o A, né? A outra função passa pelo ponto menos 3 e 7. No lugar de x, de y, eu coloquei menos 7. Y é f de x, é igual a menos 3, que multiplica o A. Que é o A. O menos 3 é o valor de x, não é a x mais b. Vou multiplicar a segunda função por menos 1, que aí eu tenho 5 é igual a mais b, 7 menos 1 vezes 7 dá 7, é igual a menos 3a, menos b, porque mais b vezes menos 1 dá menos b. Somando, cortou o b com menos b, e ficou 7, 5, 12 é igual a 4. A, que é 1a mais 3, a é igual a 4. Então, agora vejamos, 12a 12 é igual a 4A, o 4 está multiplicando, vai para lá dividindo, A é igual a 3. Se A é igual a 3, eu substituo na outra função, né? 5 é igual a 3 mais B. B é igual a 5 menos 3, B é igual a 2. Então, nós temos o A e o B. O A não é 3, então f de x é igual a 3x mais 2. Bacana, isso foi muito bacana esse exercício, hein? Vamos agora aprender como que a gente faz gráfico, né? Primeira coisa, primeiro passo é construir uma tabelinha. Mas antes a gente tem que desenhar um eixo das abscissas e os eixos das ordenadas. O eixo do x, esse que está deitado, né? A gente vai colocar o x e dividir igualmente. 1, 2, 3, 4. Cada espaço daquele tem 1. E do outro lado, na reta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai até o infinito. Mesma coisa com os outras ordenadas, que é o eixo y. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Abaixo do eixo y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Desenhado isto, a gente cria uma tabela. Aí a gente vai pegar 1. Vamos colocar no lugar de x valor 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Está lá a continha feita de amarelo. Colocamos 1 de branco no lugar do x. Achamos a conta 1. Y é 1. Então eu vou lá no x, marquei o ponto 1, subi e fui no y menos 1. Aí tem um ponto de branquinho. Vamos fazer o segundo ponto. Eu falei que x ia ser menos 1. No lugar do x eu coloquei menos 1, ficou 2, que multiplica menos 1 dá menos 3, vezes subtraído de 1, menos 3. Aí eu fui lá no ponto x menos 1, tá depois do outro lado ali, né, do zero. Tracei o pontinho, fui até no menos 3 e marquei o pontinho branco. Aí eu coloquei x igual a zero. X igual a zero não tem nem discutir, né? X0 está em cima do eixo do y. Y, x é 0, y menos 1. É o que deu a conta lá, 2 vezes 0, menos 1, menos 1. Né? X0, y menos 1. E quando o x for 2? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando o x for 2, eu tracei o pontinho, fui até lá no 3, e tracei o pontinho, marquei o ponto, exatamente quando o x é 2, y 3. E tracei uma reta, e aquela reta representa f de x igual a x menos 1. Simplesmente está construído o nosso gráfico. Tentem fazer novamente esse mesmo gráfico no caderno, fazendo as mesmas contas e tentem redesenhar. Mas antes, desenhe o eixo do x e do eixo y. Pega a régua e divide lá. Cada 5 milímetros você coloca 1, depois 2 e tenta. Qualquer dúvida, me procure nos comentários. Vamos fazer uma outra para vocês verem aqui. Y igual a menos x mais 2. Vocês podem ver que a reta deu diferente, hein?
Vamos ver por que uma reta fica desse jeito, o que é uma reta crescente, o que é uma decrescente. Uma reta é decrescente que quanto mais você aumenta o y, o x, mais negativo fica o y. Vamos ver o que acontece isso? Vamos lá. Vamos observar por que uma reta é decrescente. Já vou ensinando os senhores. Coloquei 3 valores, 1, 0 e menos 1. Quando o x for 1, vamos lá, no lugar de x eu coloco 1, menos 1 mais 2, deu quanto? 1. Então eu peguei x1, y1. Bacana? Eu vou diminuir o x agora, 0. x0 vai ficar 0 mais 2. X é igual a exatamente 2. Que ficar no lugar de x eu coloquei 0, é menos 0 mais 2, 2. Então eu peguei 0, x2, olha lá, o 0, x.2. E quando o x for menos 1, olha que eu estou diminuindo o x, e o y está aumentando. Então vamos lá, vai ficar menos 1, né? Que vai ficar o menos é o da função, e o menos 1 que é o valor atribuído. E menos vezes menos é mais, somado com 2, 3. Marquei o ponto x igual a menos 1. Está ali no menos 1 na reta, foi subindo até lá no 3 e marcou o ponto x3. Aí tracei a reta é y igual a menos x mais 2. Notem, os senhores, o pequeno detalhe. Quanto mais eu aumento o x, y vai diminuindo. Olha lá, menos 1 deu 3. Aumentei para 0, porque o 0 é maior que menos 1, né? X deu 2. Aumentei de 0 para 1, x deu 1. Olha, eu vou aumentando o x, o y diminui. Isso quer dizer que uma reta é decrescente. Quando a gente aumenta o x, a reta aumenta, a reta é crescente. Vamos estudar isso daqui a pouco, mas vamos continuar os exemplos de gráfico. Vocês vão agora escolher um plano de saúde. Vamos fazer análise de problemas com gráfico. Vamos misturar as duas coisas agora. Aprendemos a construir gráfico, né? Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com condições das situações do seguinte. Um plano A cobra R$ 200 de inscrição inicial, mais R$ 50 por cada consulta. Isso já deu uma função, né? Plano A, f de x é igual a 50 vezes x mais 200. Plano B, cobra R$ 300 de inscrição, mais R$ 40 por consulta. Então, a função plano B, f de x é igual a 40x mais 300. Agora, qual é a pergunta? Determine a função que corresponde a cada plano. Acabamos de resolver. Em que situação o plano A é mais econômico que o plano B? Então, vai fazer o seguinte. O que varia nos dois planos? É o número de consultas. Agora, o valor inicial de cada plano e o valor de consulta são diferentes. Então, nós temos que fazer uma análise do seguinte: qual plano que é mais eficiente do que o outro? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ver qual é o número de consultas, que é o valor de x. X é a variável, é o número de consultas, que cada plano se iguala ao outro. Então, eu vou pegar o primeiro plano, que é a pergunta que ele fez. 50x mais 200 vai ser igual a 40x mais 300. Plano A igual a plano B. Aí vamos saber quantas consultas esses planos ficam no mesmo valor. Então temos 50x mais 200 igual a 40x mais 300. X eu somo com x, número com número. Ficou 50 menos 40x é igual a 300 menos 200. 10x é igual a 100. Então x é igual a 10. Exatamente com 10 consultas, os planos ficam iguais. Continuando este raciocínio, nós vamos fazer o gráfico das duas funções. Correto? Então, nós fazemos o gráfico das duas funções. Vamos fazer o da primeira? Vamos botar os 3 valores. Y, x. 0 é igual a 200. Né? Quando for 0, vai ser 200. Né? Porque se eu botar 50 vezes 0, mais 200 vai ser 200. Então, ficou o ponto 0 e 200. Muito bem. Aí, o que acontece? Quando o x for 20,
Y vai ser 1.200, porque 50 vezes 20 dá 1.000, mais 200, R$ 1.200 a ser pago, quando for 20. Então, ficou olhando no 20 e foi, tá ali o 1.000 e foi no 1.200, o amarelo, tá certo? Muito bem. Aí, o que nós temos aí nessa questão? Vejamos agora na seguinte situação. Quando o X for 10, a gente já sabe que é R$ 700. Muito bem. Porque 50 vezes 10 mais 200 é 700. Isso aí, todos os dois planos vão ser iguais quando o x for igual a 10. Porque nós igualamos um plano a outro e achamos x igual a 10. Vocês podem ver que o plano lá, no plano B, quando o x é 10, também dá 700, tanto no B como no A. Quando o x for 20, vai dar 1.100, olha lá, 1.100 deu 1.100, está exatamente no 1.100. Quando o x for 20 no plano A, é 1.200. É acima de 10 coisas. Quando o x for zero, vai ser R$ 300. Você não fez nenhuma consulta, você já paga R$ 300, né? 40 vezes zero é igual a 300. Então, traçando os dois gráficos, vocês estão vendo ali qual que é o plano mais econômico. É muito claro que é o plano azul, que é o plano B, porque em 20 consultas ficou em 1.100 a taxa a pagar. E em 20 consultas, no plano A, ficou 1.200. Ficou bem claro que com 10 consultas os dois se igualam. Acima de 10 consultas, o plano B é mais econômico. Isso é a realidade que o gráfico nos mostrou. Bacana? Então prestem bem atenção e não esqueçam desse detalhe. O exemplo está aí, depois vocês construam o gráfico, tentam analisar o problema. Lembrando os senhores, coisa que eu ensinei no início dos nossos estudos de função do primeiro grau ou função afim, né? Que o coeficiente angular é o A e o B é o coeficiente linear. Na função, por exemplo, 5x menos 2, o coeficiente angular é 5 e o coeficiente linear é menos 2. Estou só relembrando para que não fique esquecido esses detalhes. Relembrando o que eu fiz num problema anterior, né? Nós estamos vendo o seguinte: como é que eu calculo ΔX e ΔY? Nós temos dois pontos, A e B. A inclinação, que é o A da função, é igual o Y do primeiro ponto menos o Y do segundo. Pode ser o contrário também. Depois você pode escolher para ser primeiro qualquer um. Sobre o X do primeiro ponto menos o X do segundo. Mas se você quiser colocar o Y azul menos o Y verde e o X azul menos o X verde, não tem problema. O que você escolher primeiro é o que vai valer. A função AX mais B, A é maior que zero, a reta é crescente. A menor que zero, a reta é decrescente. Eu já mostrei esse detalhe em alguns gráficos aí atrás. Né? Vejamos agora. Um exemplo de como achar a inclinação de uma reta. A reta foi desenhada aí, foi dado dois pontos 3 e 4, 1 e 0. Correto? A gente escolhe o ponto que você quiser. Aí nós sabemos que A é Y menos o outro Y sobre X menos o outro X. É ΔY sobre ΔX. Delta é aquele triângulo que representa delta. O gráfico eu construí aí até para poder enfeitar a nossa aula e vocês treinarem fazer gráfico. Marquei o ponto 3 e 4, x3, y4, bolinha azul. E o ponto 1 e 0, x0, y0, né? Lá no y não tem nada, é 0, e x igual a 1. Então, como é que eu calculo a inclinação? Eu pego o primeiro ponto verde. Pode pegar o 3 e 4 também, mas escolhi o verde. O 0 menos 4. Porque 4 menos 4 menos é o da y menos y, azul. 0 menos 4. Dividido por 1 menos 3, que o outro é 1 e o outro é 3. Ficou menos 4 sobre menos 2. Menos dividido por menos é mais. 4 por 2 é 2. O nosso A aí vale 2. Um outro exemplo está aí. A é ΔY sobre ΔX. Então, primeira coisa que a gente faz, calcular a inclinação da reta. A inclinação é ΔY sobre ΔX. É pegar um ponto e subtrair os Y de outro ponto. Então, temos lá. Vamos pegar o primeiro verde? Vamos. Ficou o Y do verde, menos 1, menos o outro Y, que é menos 3. O outro Y é 3, então, menos o 3. O outro ponto, X é 2, menos o outro X. O X vale 0. Ficou menos 4 sobre 2. A é menos 2. Por quê? Presta atenção. Vamos pegar o contrário agora? Não, eu queria ter pegado um azul, então vamos fazer do azul. Peguei o Y no azul, menos. Qual que é o Y do outro ponto verde?
menos 1. Então, ficou menos 1. Sobre o x do azul, menos exatamente o x do segundo. O x do segundo é 2. 0 menos 2. Aí o que aconteceu? Ficamos tendo 3 menos 1 dá 4. 0 menos 2, menos 2. 4 dividido por menos 2 também deu menos 2. Então você pode começar por qualquer ponto, tá? Tanto faz o primeiro como faz o segundo, tá? Bacaninha? Aí fez as duas situações, porque aí ninguém pode reclamar nada, né? Vamos lá agora ver esse aqui, ó. P é 0 e 3. Q é menos 2, é 2 e menos 1. Muito bem. Como é que a gente faz para achar o A? Nós sabemos que Y é igual a x mais B, correto? Então, basta substituir tudo na equação e achar o valor de B, porque A já tem o que é menos 2. Né? Vamos achar a equação onde A nós calculamos lá atrás. O A não é menos 2, Y não é AX mais B, pediu para achar a equação. Os dois pontos é 0 e 3, que é menos 2. Então a gente vai achar o B agora. A gente escolhe um ponto qualquer. Eu vou escolher o verde, que eu acho até menor, né? Vai ficar menos 1, que multiplica o A, que é menos 2, vezes o B. O B é o valor exatamente do que nós vamos calculando. Muito bem. Então vai ficar menos 1, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais B. O 4 está somando, vai para lá subtraindo. Ficou B igual a menos 1 mais 4, B igual a 3. Nós sabemos o valor de A e sabemos o valor de 3, a equação ficou fácil de montar. Ficou Y igual ao A, que é menos 2x, mais B, que é igual a 3. Então foi a forma de a gente achar o valor de A e o B tendo 2 pontos. Olha, tendo 2 pontos, então nós vamos conseguir construir, achar uma reta e também construir o gráfico dela. Aí a gente vai lá, escolhi x igual a 1. Ficou, não é menos 2x mais 3? 2 vezes 1 mais 3. Vai dar menos 2 mais 3, que é igual a 1. Coloquei 1 lá, x1, y1. Marquei até no gráfico já. Quando x for 0, y é 3. E quando x for menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 3. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, vezes mais 3 dá 5. X igual a menos 1, fui até lá no 5 e marquei o ponto 5. E aí está a nossa reta. Só precisa de 2, mas fiz com 3 para ficar mais bacana. Tentem repetir esse exercício para poder ficar treinado nisso aí, né? Vejamos aqui agora algumas características, né? Do coeficiente linear. O coeficiente linear é exatamente o B, é onde corta o eixo do Y. Quando o B for maior que zero, o gráfico vai cortar dessa forma aí, o B. Quando o B for menos zero, está cortando acima do eixo do X. Quando o Φ for menor que zero, corta acima do eixo do Y. Bacana? Isso quando a função é crescente, correto? O gráfico da função crescente é esse aí. O decrescente, quando o B for maior que zero, decrescente, vai cortar o B acima do x também, quando for menor que zero, abaixo do y, tanto na função crescente como na função decrescente. Essas são características do termo B da nossa função afim. Obtém a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 4 e tem o coeficiente igual a 3. Aí 3, ponto é 2 e 4 que eles nos deu. Estou fazendo para os senhores aí. Y é igual a x mais b. Aí o que acontece? Eu sei que o ponto, o y vale 4, eu vou achar o b da função, né? 4 é igual a 3 vezes 2 mais b. 4 é igual a 6, b é 4 menos 6, b é menos 2. Muito bem. Se b é menos 2, y é igual, ele falou que o a é 3. A é igual a 3x menos 2. Ele que falou que o coeficiente é igual a 3. A função é essa. O exercício número 9, obter a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 1 e tem coeficiente igual a menos 3. Então, ele falou que passa por 2 e 1. Né? Então, nós sabemos que b é menos 3. Correto? E o ponto é P menos 1. Y é igual a x mais B. 1 é igual a A vezes 2 menos 3, que é o valor do x no ponto, exatamente lá. Aí, vamos lá. 1 menos 2A é igual a menos 3, 2A é igual a 1 mais 3,
2a é igual a 4, a é igual a 2. Então, a função y é igual a 2x menos 3, porque menos 3 é o b que nós achamos, ok? Ele falou que o coeficiente de DNA é igual a menos 3. Esse exemplo é de um exercício que eu já fiz, mas vou repetir para entender. O custo C de produção de X litros de um certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico. Está ali o gráfico, ele é uma função, dá para ver que está ali o valor de X e Y, 800 litros, 16 litros, está ali no ponto ali 1040. Então, o custo C de produção de um certo produto é dado por uma função expressa no gráfico. Nessas condições, o custo de 1.410 corresponde à produção de quantos litros? Então, vamos lá. Vamos analisar. Na função, no eixo Y, não é o B? 800, onde corta o Y. O ponto P16, Y é 1040. Então, nós temos duas coisas ali. O valor do B é onde corta o valor do Y. Muito bem. No ponto, lá tem um ponto onde passa 16 litros, corresponde a 1040. Né? Lá o custo CX e o 16 é X litros. Então, diante dessas circunstâncias, nós podemos calcular o valor do nosso A, que é a inclinação da reta. Correto? Então, o ponto, nós temos dois pontos, né? O X 16 e 1040, e quando o X é 0, Y é 800, que é ali inicial, X 0, o ponto, nós temos dois pontos ali. Vamos calcular o A agora, né? Passa por um ponto 16.040 e também tem um ponto 0 e 800. Achando tudo isso ali no gráfico, não vou nem escrever, nem ler muito, né? O A não é o Y de um ponto menos o Y do outro, e o X de um ponto menos o X do outro. Então vamos pegar, é o Y do azul menos o Y do verde. 1040 menos 800, sobre 16 de um ponto e 0 do outro. Deu 240 sobre 16, o A é 15. Então, nossa função y é a x mais b. O b é 800, y é igual a 15x a 800. Aí ele perguntou qual que seria a quantidade de litros para que seja exatamente 1.400. 1.400, que é o y que a gente quer no final, é igual a 15x mais 800. Quantos litros é o x, né? Está lá no gráfico. X é litros. Então vai ser 1.400 é igual a 15 mais 800. 15x é igual a 1.400 menos 800. 15x é igual a 1.600. X é 1.600 dividido por 15. X é igual a 40 litros, que é a resposta do problema. Repitam ele, por favor, no seu caderno e depois venham tirar dúvidas com a gente. Vejamos agora como achar o zero de uma função afim. O zero da função afim eu já até ensinei. Se você tem uma função de primeiro grau ax mais b, o número real x, f de x igual a zero, basta resolver ax mais b igual a zero. Exemplo, o zero da função f de x igual a 3x mais 2. Y igual a 3x mais 2. Fazer y igual a zero. 3x mais 2 igual a zero. 3x igual a menos 2, porque o 2 está somando, vai para lá subtraindo. 3x é igual, 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 3x é igual a menos 2 terços. A função y igual a 2x menos 6. Basta fazer 2x menos 6 igual a zero. 2x menos 6 igual a zero. 2x é igual a 0 mais 6, 2x igual a 6. X é 6 dividido por 2. X é igual a 3. Então, achar o zero da função é igualar ela a zero. É igual o texto fala, é simples assim, né? Geometricamente, o zero de uma função afim, ax mais b, é o valor de zero no gráfico intercepta o eixo do x. Né? É o valor de o gráfico, onde o gráfico intercepta o eixo do x. Vejamos, f de x igual a 3x menos 5. X igual a y, vamos lá. Se for 1, vai dar menos 3. A continha está feita aí. Se for 0, vai dar menos 5. Olha lá, se for 0, vai dar menos 5. E se for 5 meios, vai dar quanto? 0. Exatamente aonde vai cortar o eixo do x. Né? Então, o zero da função,
2x menos 5 igual a 0, x igual a 5, x igual a 5 meios. Você pode ver que lá no gráfico, onde quando o x for 0, cortou o x lá nos 5 meios, né? 5 meios é 2,5, está entre o 2 e o 3 a bolinha do gráfico. É simples assim. Isso é geometricamente o zero de uma função. O exemplo 2 da situação já é uma função decrescente, vejamos lá, e f de x igual a menos 2x menos 4, é onde corta o eixo y. É exatamente o menos 4, a setinha está nos mostrando, nós sabemos lá, o eixo y está no menos 4. Menos 2x menos 4 igual a 0, menos 2x igual a 0 mais 4, menos 2x é igual a 4, x é igual a menos 2. É onde corta o eixo do y. Aí foi só marcar os dois pontos, não precisou nem de fazer tabela, eu já sei. Menos 4 onde corta o y, correto? E aonde dá menos 2 é onde está o zero. Então já marquei um x menos 2, passar seu gráfico, foi só observar conhecimentos que a gente já tem, né? Determine a raiz da função dada pelo gráfico abaixo. Nós vamos achar a raiz dessa função dada pelo gráfico abaixo. O primeiro passo, então, é encontrar os dois pontos no gráfico. Vamos lá ver? Olha, eu peguei o gráfico, fui subindo ali, ó. Eu vi que vai x é 4, y deu 3. Está ali o ponto menos 4, 3, setinha movimentando, está nos mostrando. Depois eu vi que o outro ponto é x menos 1. Está lá no menos 1, olha lá para você ver. Cortando lá no menos 1. E y menos 4. Vai lá o pontinho ali lá embaixo. Correto? Então, esse ponto ali é tal. Então, estão vendo também exatamente onde corta o eixo do y. Então, marquei o ponto menos 1, x menos 1, y menos 4. Está ali a nosso gráfico mostrando lá embaixo. E também aonde corta o eixo dos y. Então, vamos lá. Primeiro passo é encontrar os dois pontos do gráfico. Contamos 4, 3 e menos 1, menos 4. Então, vou achar o A. 3 menos o ponto é menos 4. 3 menos 4, que vai dar mais 4, que vai dar 7. E o outro ficou 4 menos 1, que dá 5. Então, nosso A é 7 quintos. Nós sabemos que 3 é igual a 7 quintos, que é peguei um ponto ali qualquer, né? Onde y vale 3, 7 quintos, que multiplica o x, que é 4, mais b. Eu vou achar o valor de b. Então, 3 é igual a 28 quintos mais b, multiplicando tudo por 5 vai dar 15, é igual a 28 mais 5b. Resolvendo essa questão agora, eu tenho 15, né? 5b é igual a 15 menos 28, porque o 28 está somando, vai para lá subtraindo. 5b é igual a menos 13. B é menos 13 sobre 5. É exatamente onde a seta está mostrando que corta o eixo do y. Aí é só montar a questão. Y é igual a 7, 5 sobre x, menos 13 quintos. Se eu fizer isso igual a zero, achar o zero dessa função, né? 7x menos 13 igual a zero. 7x é igual a 0 mais 13. 7x é igual a 13, x é igual a 13 sobre 7, que é exatamente onde corta o eixo do x. Bacana? É o zero da função. X é 13 sobre 7. Vai dar o quê? Está entre o valor de 1 e 2. Está um pouquinho menor que 2 e acima de 1. O gráfico nos mostrou tudo isso. Agora nós vamos estudar o sinal da função afim. Estudar o sinal da função afim é muito bem. Eu falei dela, é crescente ou decrescente. Agora nós vamos falar aqui, f de x menor que zero, e f de x igual a zero, e f de x maior que zero. Vamos começar com a maior que zero. A maior que zero, a função é crescente, e o gráfico é isso aí. Né? R é onde corta o eixo do x, aprendendo isso achando zero, onde a setinha está nos mostrando lá. Agora vocês podem ver, acima do eixo do x, estima valores positivos. E abaixo do eixo do x, o R assuma valores negativos. X menor que R. R é onde a gente zerou a função. Correto? Então, acima daquele ponto, ele é positivo, abaixo do ponto é negativo. Por isso que a função é crescente. Ela é decrescente quando A é menor que zero. Vocês podem ver que x é menor que r, valores positivos. E x maior que r, os valores são negativos. Quanto mais o x vai crescendo, mais o y fica negativo. Correto? Você pode notar ali, ó, x está indo para frente, no y está ficando mais negativo ainda. Então, nós temos f de x igual a zero quando o x for ali no ponto R.
maior que zero com x menor que r. X maior que r, x menor que r vai ser negativo, ok? Positivo quando for menor. É só estudar essas funções. Você coloca os valores lá. Quanto mais você aumenta o R aí, mais Y fica negativo. Quanto mais você diminui o R. Eu dei até um exemplo no exercício anterior aí. Em resumo, tá aí. A maior que zero é crescente. A menor que zero é decrescente. A reta fica desse tipo. Acima do eixo do X vai ser positivo. Abaixo do eixo do X, quando a marca é zero. É o contrário. Quanto mais aumenta o X, mais negativo vai ficando o valor de Y. Quanto for mais negativo é o valor de Y, mais positivo vai sendo o valor de X. Crescente à esquerda, à direita decrescente. Estudando o sinal dessa função aí, é o de x igual a x mais 1. A primeira coisa é achar o zero. Né? 2x é igual a 0 mais 1, 2x é igual a meio. Colocamos lá. Acima do eixo do x, como ela é crescente, vai ser positivo, x maior que meio. E vai ser negativo com x menor que meio. O próprio gráfico que nós estudamos lá nos informou isso, ok? Está ali, quando A maior que zero, acima do zero, que é o R, vai ser positivo, abaixo o negativo. Olha o exemplo quando ele é negativo. O A não é negativo, menos 3. Então, o x é 5 terços. Quanto menor de 5 terços, vai assumir valores positivos. Mas acima de 5 terços, valores negativos. Né? Então, isso vai ser maior que zero quando o x for menor que 5 terços. E isso vai ser positivo quando o x for menor que 5 terços. Então, e por isso que é decrescente. Quanto mais você aumenta o x, menor vai ficando o y. Ela é decrescente. Por isso que o gráfico, a gente já entende decrescente dessa forma. Você pode ver, abaixo de R, valores positivos. Acima de R, vai ser y, vai assumir valores negativos. Exercício está aí, determina o zero da função e construa o gráfico. Foi o que nós fizemos. Achamos zero é menos 4 sobre 2. Muito bem. Nós sabemos que o x é menos 2. É onde vai cortar o eixo do x. Marquei o x menos 2. E y é 4, porque y é 4 porque é onde corta o eixo dos y. Não precisou nem de fazer tabela, foi só analisar o conhecimento que já tem. Achou o zero da função, onde corta o eixo do x. E o b é onde corta o y. Aí a gente já constrói o gráfico. Tá bonitinho o gráfico pronto aí. E para finalizar, fazendo o estudo do sinal, dessa função 2x mais 4. Vê lá, acima de 2, valores positivos. Muito bem. Y maior que zero quando o x for maior que menos 2. Y menor que zero quando o x for menor que menos 2. Isso é característica de uma função crescente. Por favor, senhores, qualquer dúvida estarei à disposição nos comentários. Compartilhem com seus amigos esse capítulo desse vídeo livro no nosso canal. Se inscrevam, curtam e até o próximo capítulo.